Caros colegas, voltamos agora para o segundo bloco do nosso seminário. Nós falamos agora há pouco, no primeiro bloco, acerca do histórico dos acordos internacionais previdenciários. Tratamos a respeito aí do primeiro acordo firmado pelo Brasil, que foi com Luxemburgo no ano de 1967, e recentemente, agora no ano de 2018, o acordo firmado com os Estados Unidos. Passamos também pelas questões dos tratados entre Brasil e Portugal e especialmente falamos daquele que é o nosso assunto primordial deste seminário, o Acordo Previdenciário Internacional Brasil e Portugal, firmado lá no ano de 1991 com um renovo, um acordo novo já no ano de 2006 e depois um ajuste administrativo. Para começarmos a falar agora no segundo bloco especialmente acerca do Acordo Previdenciário, vamos tratar no primeiro momento a respeito dos benefícios previdenciários que são abrangidos pelo acordo. O artigo 2º do Acordo Previdenciário prevê quais são os benefícios que são englobados pelo acordo na legislação portuguesa e brasileira. Lembrando, senhores, que o Acordo Previdenciário ele tem uma série de disposições, mas é importante que para a aplicação boa e uma aplicação correta deste acordo, tenhamos em mente quais os benefícios que estão dispostos ali. Se por um motivo ou outro, ou vocês, algum familiar, nós temos às vezes alguns familiares que desejam migrar para Portugal, ou mesmo algum português que queira ir para o Brasil, a gente precisa entender de fato quais são os benefícios a que essa pessoa tem direito pela questão de reciprocidade. Então vamos a eles, passaremos um a um aos benefícios, lembrando aos senhores também que esta não é uma aula específica de direito previdenciário português, mas nós procuraremos aí tratar dos benefícios, mostrando quais são os requisitos, qual o conceito do benefício e também se ele pode ser acumulado com outro benefício ou não, ok? Vamos passar agora para os benefícios e falaremos depois mais acerca do acordo. O artigo 2º do Acordo Previdenciário Internacional prevê quais são os benefícios, então, da legislação brasileira e portuguesa. Comecemos pela legislação portuguesa. A legislação portuguesa prevê alguns tipos de contribuintes, quais sejam o trabalhador, por conta de outrem, o trabalhador independente e o trabalhador facultativo. O trabalhador por conta de outrem nada mais é que um empregado. Aquele, então, que é contratado para exercer uma determinada função mediante uma remuneração e com habitualidade. Ele, portanto, tem o dever de ser inscrito no sistema de contribuição da Segurança Social e, portanto, faz jus aos benefícios abrangidos pelo sistema. Além deste, nós temos o trabalhador independente. Este que, na verdade, não se trata de um empregado, mas sim de um autônomo, aquele que exerce a sua função de forma livre, sem a necessidade de se submeter a uma subordinação. Vale lembrar aos senhores que o advogado faz parte desta categoria, possui um regime de previdência próprio, designadamente CEPAS, Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que está presente no artigo 4º do Estatuto da Ordem dos Advogados de Portugal. Além desses dois, nós temos ainda o facultativo, aquele que, como o próprio nome diz, ele está facultado a contribuir. Um exemplo deste trabalhador é o desportista profissional de alto rendimento, segundo o artigo 170 do Código de Regime das Contribuições português. Passado esse primeiro preâmbulo, então, vamos aos regimes de benefícios que são abrangidos pelo próprio acordo. Como primeiro benefício, temos o subsídio de doença, também conhecido no Brasil como auxílio-doença. São mecanismos aí de benefícios bem semelhantes, mas que vale uma atenção nossa acerca das diferenças dos benefícios. O subsídio de doença é uma prestação por impedimento temporário por doença. Ele está previsto no Decreto-Lei 28 de 2004. Assim como o auxílio-doença no Brasil também é um benefício devido ao que comprova estar temporariamente incapaz para o trabalho em razão de uma doença ou acidente. Os requisitos diferem. Aqui vale a atenção dos senhores.
A carência em Portugal é chamada de prazo de garantia. Então fica agora uma dica para os senhores. Todas as vezes que ouvirem aí a expressão prazo de garantia, saibam que é a nossa carência de estar no Brasil. Portanto, o prazo de garantia do subsídio por doença em Portugal é de apenas 6 meses, enquanto no Brasil, em regra, o prazo de carência é de 12 meses. Em ambos os casos, nós sabemos, tanto em Portugal quanto no Brasil, a incapacidade temporária tem que estar certificada por médico competente. Aqui em Portugal, o médico competente da Segurança Social e no Brasil, do INSS. Em Portugal, o beneficiário deste subsídio não pode estar recluso, tendo em vista que o subsídio por doença predispõe que é necessário que a pessoa esteja em liberdade para poder recebê-lo. Em Portugal, o benefício ele também exige que o beneficiário comprove o índice de profissionalidade. O que seria este índice? É a comprovação de 12 dias de registro de contribuição, ou seja, 12 dias trabalhados, pelo menos nos últimos 4 meses anteriores ao requerimento do benefício. O benefício de subsídio por doença em Portugal não pode ser acumulado com outros benefícios específicos, tais como a invalidez, a pensão por velhice e a pensão por desemprego. Outra diferença muito interessante entre os dois benefícios, o subsídio por doença e o auxílio doença no Brasil, o subsídio por doença em Portugal e o auxílio doença no Brasil, é que o subsídio por doença prevê um período fechado de recebimento do valor. Ou seja, em Portugal existe aí uma diferenciação quanto ao período de recebimento. Pode ser de 365 dias até 1095 dias, não podendo passar deste período. Já no Brasil, o tempo para recebimento do auxílio-doença não encontra um termo final. Isso não significa, obviamente, que o benefício ele é concedido ad eterno. É óbvio que o auxílio-doença subentende-se que a pessoa ela tem a capacidade de se recuperar. Então o benefício ele cessa quando da recuperação daquela doença ou do óbito da pessoa, o que ninguém espera, convenhamos, ou então ainda da conversão desse auxílio numa eventual aposentadoria por invalidez. Quanto agora ao benefício da maternidade. Em Portugal, recebe o nome de auxílio de parentalidade. Por quê? Em Portugal existe uma série de previsões acerca de benefícios que dizem respeito a situações de parentalidade, de maternidade e paternidade, seja ela de forma natural ou mesmo pela adoção. Então, vocês podem ver aí na tela que existem uma série de benefícios que são abrangidos por essa questão, por essa situação de parentalidade. Já no Brasil, nós temos o salário maternidade, que é um benefício específico para a mãe que acaba de ter o seu filho ou mesmo adotá-lo. Qual a diferença desses dois benefícios? De novo, nós temos a questão do prazo de garantia e a carência. Em Portugal, para o recebimento desse benefício, o prazo de garantia são 6 meses de contribuição. Já no Brasil, falamos em 10 meses de contribuição. Outra diferença bem importante é quanto à duração do benefício. Em Portugal, segundo aí as questões especificadas pela lei, o beneficiário pode receber esse benefício de 120 a 150 dias. Já no Brasil, a regra é o recebimento em 120 dias. Lembramos ainda aos senhores, como pode ser visto aí na tela, que a questão do benefício de parentalidade está previsto no Decreto-Lei nº 91 de 2009. Nós temos também a questão de doenças profissionais, que no Brasil recebem o nome de auxílio-doença. Este benefício é pago em situações em que há incapacidade temporária para o trabalho por conta de um acidente especificamente relacionado com o próprio trabalho, e não simplesmente um acontecimento aí fora do ambiente de trabalho que propicia o recebimento do subsídio de doença. Vejam a diferença. Ela é sutil, mas ela existe. Para o recebimento desse benefício em Portugal, é necessário que seja obtido o certificado de incapacidade temporária, o CIT, que é emitido pelo Serviço Nacional de Saúde, o equivalente ao nosso Sistema Único de Saúde
brasileiro, o glorioso e querido SUS. O benefício em Portugal, em regra, tem o prazo de 18 meses de recebimento, podendo ser prolongado por mais 30 meses a critério do médico competente para analisar o caso. É óbvio que a situação, como os outros benefícios tratados, tende a procurar cessar o benefício. O sistema tende a tentar fazer com que a pessoa receba durante um período determinado, justamente porque pressupõe que essa pessoa vai se restabelecer ou então mesmo vai converter esse benefício numa eventual aposentadoria. Trataremos agora acerca da pensão por invalidez. Em Portugal, recebe este nome e no Brasil seria a aposentadoria por invalidez. Lembrando que nesta circunstância, em Portugal, a pensão por invalidez, ela pode ser em decorrência de uma invalidez relativa ou mesmo uma invalidez absoluta. Já no Brasil, o auxílio que se recebe quando há uma questão de invalidez relativa, que seria uma espécie de doença, seria o próprio auxílio-doença. E depois, posteriormente, em caso de permanência aí da incapacidade, receberia a aposentadoria. Vejam que são questões aí de nomenclaturas, mas que no dia a dia podem fazer a diferença para a explicação para os seus clientes, para a explicação para as pessoas que os rodeiam e para situações em que você precise decifrar exatamente de qual benefício está sendo tratado. A pensão por invalidez está prevista no Decreto-Lei 187 de 2007, com uma série de alterações posteriores, mas o documento ainda vigora hoje. Vale lembrar que a incapacidade deve ser analisada pelo Sistema de Verificação de Incapacidade, o SVI, em Portugal. Portanto, para que você possa ter direito a esse benefício, necessariamente o beneficiário precisa passar por uma espécie de perícia médica. A incapacidade, então, como dito, pode ser de dois tipos, a relativa e a permanente. Vejam os critérios aí na tela acerca da incapacidade relativa. A incapacidade relativa entende que o beneficiário não pode obter mais de 1/3 da remuneração do seu exercício normal e presuma-se que não conseguirá recuperar nos próximos 3 anos a capacidade de obter mais de 50% da sua remuneração. Eu sei, ficou um pouco confuso, mas vamos tentar aclarar essa ideia. Imagine você, um cozinheiro de mão cheia, participou aí do MasterChef Brasil e de repente decide trabalhar para um grande restaurante como cozinheiro-chefe. Portanto, é um contratado daquele restaurante. O seu utensílio de trabalho, o seu meio de trabalho são suas mãos. Suas mãos, preciosas mãos que fazem comidas deliciosas para aquelas pessoas que frequentam aquele restaurante. Há um certo momento em que você, saindo de um dia cansado de trabalho, vai para casa e de repente acaba sendo surpreendido aí por um carro desenfreado que acaba colidindo com o seu. E você acaba tendo que amputar uma de suas mãos. Te pergunto, nessa situação, você, depois obviamente de se recuperar, poderia continuar a cozinhar apenas com uma mão? Talvez sim. Você, com sua habilidade, poderia continuar a cozinhar ou mesmo dar ordens a outras pessoas para que fizessem isso. Mas certamente a sua capacidade para o trabalho não seria exatamente a mesma. Imaginemos então que nessa situação o restaurante, o dono do restaurante, decide te demitir, porque ele não acha que você tem mais a capacidade de gerenciar toda aquela cozinha. Olha o que aconteceu nessa situação. Você tinha um ganho específico e por conta de uma questão de perda de um membro do seu corpo, você agora não tem a mesma capacidade e precisa arrumar um outro emprego. Nessa situação, pelo critério português, certamente você estaria aí incutido na questão de incapacidade relativa, ou seja, poderia arrumar outro emprego, poderia até arrumar outro restaurante, mas dificilmente receberia o mesmo do que aquele restaurante onde você tinha as duas mãos para trabalhar te pagava. Vale dizer que o prazo de garantia para o recebimento dessa pensão ela é de 5 anos para casos de incapacidade relativa, de 3 anos para caso de incapacidade absoluta ou mesmo de 72 meses
para o caso de o beneficiário estar incutido no sistema de segurança social voluntária. Voltando um pouquinho a respeito da incapacidade absoluta. Neste caso, a pessoa, o beneficiário, não tem mais condições algumas de prestar qualquer tipo de trabalho. Então imaginemos uma situação dessa, que você trabalha aí em um lugar, um escritório, e de repente acaba por ser acometido de uma doença mental ou algo que te incapacite para o trabalho que você já desenvolve. Imaginemos aí que você seja um vendedor de uma operadora de telefonia. Neste caso, você está totalmente incapacitado para o trabalho, portanto você é caracterizado como uma pessoa que está com incapacidade absoluta. Vamos agora falar daquela que é uma das mais famosas também, o benefício mais famoso, a pensão de velhice ou a aposentadoria por idade no Brasil. Pensão de velhice em Portugal e aposentadoria por idade no Brasil. É o benefício, aquele que é concedido por conta da idade que a pessoa obtém. Então, em um certo momento da vida, essa pessoa atinge uma certa idade, tem que ter um mínimo de contribuições, obviamente, para o sistema de previdência ou de segurança social, e então tem direito a recebimento desse benefício. No caso do Brasil, a idade estipulada é de 65 anos para homem e 60 anos para mulher numa situação comum. Caso seja um segurado especial, ou seja, aquele que trabalha e desempenha alguma atividade especial, essa idade cai de 5 anos, ou seja, 60 para homem e 55 anos para mulher. Em Portugal, a situação é um pouco diferente. A idade aqui não é influenciada pela questão de gênero, é uma idade fixa de 66 anos e 4 meses. O que aconteceu? Há anos atrás, Portugal tem editado uma portaria e aumentado o tempo de idade, né, o período de idade para recebimento da pensão de velhice de 1 em 1 mês. Cada ano aumenta-se um mês. Portanto, hoje estamos em 66 anos e 4 meses. O ano que vem, 2019, serão 66 anos e 5 meses para se aposentar. O prazo de garantia em Portugal são 15 anos de contribuição. Então, 15 anos de contribuições. A duração, para todos os efeitos, como os senhores sabem, é até o óbito. Por fim, nós temos a questão da pensão por morte. Aqui no Brasil também recebe o mesmo nome, pensão por morte. Qual a diferença entre esses dois benefícios? A forma de recebimento. Explico. A pensão por morte em Portugal e no Brasil difere-se um pouquinho quanto aos benefícios. Em Portugal, existem 3 benefícios relacionados à pensão por morte. A própria pensão por morte, o subsídio por morte, que é pagado de uma só vez, de uma única vez, e o subsídio por despesas de funeral, que está presente no artigo 47, número 1 da Lei 98/2009. Vamos agora ver os requisitos da pensão por morte em Portugal e no Brasil. Vejam que a tabela comparativa, mostrada aos senhores aí, demonstra que os requisitos são um pouco diferentes. Obviamente que os dois precisam demonstrar a qualidade de segurados, mas na questão de Portugal, o benefício ele tem uma certa diferença quanto ao tempo de recebimento, de acordo com a idade das pessoas que estão abrangidas pelo benefício. Ou seja, o cônjuge ou então o companheiro, o filho menor de 18 anos, entre 18 e 22 se no ensino secundário, entre 18 e 25 se frequenta o curso superior. E aquele portador de doença crônica que se encontra com a capacidade reduzida, ou os ascendentes também têm direito, que são os ascendentes herdeiros e que estão a cargo do beneficiário, ou seja, dependem do beneficiário para sobreviver. E no Brasil, há uma tabela específica das pessoas que têm direito. Basicamente são as mesmas, mas o tempo de benefício ele é diferente. Os benefícios portugueses ainda que estão abrangidos são os benefícios de segurança social referentes a situações em que a pessoa encontra-se em situação de hipossuficiência. O equivalente aqui no Brasil a um LOAS, o benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Ordinária de Assistência Social.
Nós temos também um caso específico que é a assistência à saúde pelo Sistema Nacional de Saúde no Portugal e também o Sistema Único de Saúde no Brasil. Vejam então que o acordo previdenciário ele não só prevê benefícios previdenciários, mas prevê também benefícios assistenciais, de forma que as pessoas possam, em situações de transitoriedade, estarem protegidas por esses sistemas de saúde e assistenciais. Veja você, quando vem até Portugal, ou mesmo português que vai até o Brasil, tem direito aí a receber um auxílio específico quanto à saúde. Pode utilizar o sistema do SUS ou mesmo o Sistema Nacional de Saúde em Portugal através do formulário PB4. Finalizamos agora a questão dos benefícios que estão abrangidos pelo Acordo Previdenciário Internacional Brasil e Portugal. Percebam, senhores, que tratamos um a um de forma a conhecer um pouco mais acerca de quais são os seus requisitos e o que se trata cada benefício. A partir deste momento, trataremos das disposições do acordo, como sua forma de aplicação, a sua abrangência, quais são as situações em que há reciprocidade direta e, portanto, passaremos agora a falar detidamente do acordo. Vamos então a ele.